Tudo bem. O que a Anthropic fez hoje é quase sem precedentes. Eles lançaram o Claude Fable 5, que é tão poderoso que tem receio de liberar todo o seu potencial. Então, basicamente, eles criaram um modelo de IA tão capaz em hackear, em pesquisa biológica, em encontrar vulnerabilidades em código, que tiveram que criar um sistema totalmente separado só para impedir que ele respondesse certas perguntas. Eles estão literalmente censurando a própria IA deles, não por causa de políticas de conteúdo ou algo assim, mas porque eles realmente acreditam que essa coisa pode ser usada como arma. E o mais louco é que eles ainda assim estão lançando isso para o público, só que com uma rede de segurança que entra em ação quando as coisas ficam perigosas demais. Mas deixa eu voltar um pouco e te dar um contexto aqui. Lá em abril, a Anthropic lançou algo chamado Claude Mythos Preview, e eles foram super cautelosos com isso. Só liberaram para alguns parceiros por preocupações com cibersegurança. Estamos falando de grandes organizações que gerenciam infraestrutura crítica, aquele tipo de coisa que, se algo der errado, não é só um pequeno inconveniente. Então, na semana passada, eles expandiram o acesso para centenas de organizações em 15 países, mas novamente de forma muito controlada e muito seletiva. Agora, eles disponibilizam essa tecnologia para todos via Cloud API e planos empresariais. Mas é aqui que fica interessante. Eles estão chamando de Fábula 5 em vez de Mitos, porque não é exatamente a mesma coisa. É o mesmo modelo subjacente, mas com mecanismos de segurança incorporados que mudam como ele opera. O nome, na verdade, vem da palavra latina fábula, que significa aquilo que é contado, e está conectado à palavra grega mitos. Há essa conexão linguística entre eles, mas as salvaguardas é que realmente os diferenciam. O que exatamente são essas salvaguardas? Bem, quando o Fable 5 detecta que você está perguntando sobre assuntos de alto risco como cibersegurança, biologia, química ou algo chamado destilação, ele simplesmente se recusa a responder com todas as suas capacidades. Em vez disso, ele recorre ao Claude Opus 4.8, que ainda é um modelo muito capaz, mas não chega nem perto do poder do Fábula. A questão é que a Anthropic diz que isso só acontece em menos de 5% das sessões com base nos dados iniciais deles, então 95% do tempo você está tendo a experiência completa do Fábula. Mas ainda assim, esses 5% estão aí por um motivo. Agora vamos falar sobre o que torna o Fábula 5 tão poderoso, a ponto de eles sentirem a necessidade de fazer tudo isso. Segundo a Anthropic, isso é o melhor em quase todos os testes de referência que fizeram. Engenharia de software, trabalho intelectual, tarefas de visão, pesquisa científica, o que você imaginar, o Fábula 5 se destaca. E quanto mais longa e complexa a tarefa, maior a diferença entre o Fábula e os outros modelos deles. A Stripe afirmou que o Fábula 5 reduziu meses de trabalho de engenharia para apenas alguns dias. Eles possuíam uma base de código Ruby com 50 milhões de linhas e o Fábula migrou tudo em um dia, tarefa que uma equipe levaria mais de 2 meses para fazer manualmente. Isso é absolutamente insano quando você pensa sobre isso. O Fábula obteve a maior pontuação entre todos os modelos no benchmark financeiro da Hebia, que avalia raciocínio sênior em trabalhos de conhecimento. A IMC, uma empresa de negociações, disse que se saiu muito bem em todas as avaliações de análise de negociações deles. Busca factual, raciocínio conceitual, análise de causa raiz, análise de valor esperado, tudo isso. E em testes de terceiros, uma empresa de análise chamada Rex disse que o Fábula foi o primeiro modelo a atingir 90% no seu principal benchmark de análise, que envolve tarefas analíticas complexas e de longa duração. Eles destacaram que nas perguntas difíceis, ele mostra bom julgamento e atenção aos detalhes. Suas capacidades de visão são impressionantes. Fable extrai números precisos de figuras científicas detalhadas e até recria o código-fonte de um app web a partir de capturas de tela. Eles mostraram uma demonstração em que Fable jogou o Pokémon Firehead do início ao fim usando apenas capturas de tela do jogo, sem mapas, sem ajudas de navegação, nada. Antes, os modelos Claude dependiam de assistentes complexos para jogar Pokémon, enquanto Fable fez isso só com visão. Eles pediram que Fable criasse uma simulação do sistema solar, onde ele partiu dos princípios fundamentais da física para derivar o movimento dos planetas e prever eclipses solares. É realmente algo impressionante.
Mas é aqui que as coisas ficam um pouco preocupantes e por isso a Anthropic está sendo tão cuidadosa. Modelos da classe Mythos parecem ter atingido um limite com riscos significativos. Na cibersegurança, esses modelos se destacam em identificar e explorar vulnerabilidades de software. Eles podem tornar os ataques cibernéticos substancialmente mais fáceis e baratos de serem realizados. E não se trata apenas de encontrar exploits. Eles podem executar várias etapas diferentes de um ataque cibernético, incluindo reconhecimento, descoberta, movimentação lateral, tudo mesmo. É isso que eles chamam de hacking agêntico e isso é realmente perigoso nas mãos erradas. A Anthropic criou classificadores, sistemas de IA separados que detectam usos indevidos, como tentativas de jailbreak, e impedem respostas do modelo principal. Quando os classificadores detectam algo relacionado a cibersegurança, biologia, química ou destilação, boom, você é direcionado para o Opus 4.8 em vez disso. E eles são bem transparentes quanto a isso. Eles avisam você quando isso acontece. Eles testaram extensivamente essas salvaguardas e realizaram um bug bounty externo sem que nenhum jailbreak universal fosse encontrado após mais de 1000 horas de testes. Eles contaram com organizações externas de red teaming que não acharam jailbreaks universais, mas o AIS do Reino Unido teria avançado nisso numa breve fase inicial de testes. A Anthropic reconhece que é provavelmente impossível bloquear totalmente os jailbreaks universais, mas busca torná-los lentos e caros o bastante para detectá-los e evitá-los antes de uso em larga escala. A parte de biologia e química é interessante, pois a Anthropic está sendo muito cautelosa aqui. Eles testaram a capacidade do Mythos 5 de completar uma etapa desafiadora no design de vírus adeno-associados que são usados em terapia genética. Esses modelos superaram modelos especializados de linguagem de proteínas apenas com seu raciocínio biológico, sem terem sido treinados para isso. Isso é promissor para o desenvolvimento de terapias e, ao mesmo tempo, meio assustador, porque essa mesma capacidade pode permitir o design de vírus perigosos nas mãos erradas. Há também a questão da destilação, que é quando tentam extrair as capacidades do Claude para treinar modelos rivais. Aparentemente, a Anthropic identificou tentativas em grande escala de fazer isso por parte de países autoritários. Se a destilação das habilidades do Fable 5 tivesse sucesso, isso poderia levar à proliferação de capacidades de IA próximas às de ponta, sem as devidas salvaguardas, o que obviamente é problemático. Agora, para as pessoas que realmente precisam do poder total e irrestrito desses modelos, a Anthropic está lançando o Claude Mythos 5. É exatamente o mesmo modelo que o Fable 5, mas com as salvaguardas removidas em algumas áreas. Inicialmente, isso será disponibilizado para organizações que já foram aprovadas para o Mythos Preview, por meio de algo chamado Project Glasswing, que está sendo realizado em colaboração com o governo dos Estados Unidos. A Anthropic diz que o Mythos 5 possui as capacidades de cibersegurança mais avançadas de qualquer modelo no mundo. Eles pretendem expandir em breve o acesso por meio de um programa mais amplo de acesso confiável para organizações de cibersegurança e pesquisadores de biologia. O preço para ambos os modelos é de $10 por milhão de tokens de entrada e $50 por milhão de tokens de saída, o que é o dobro do preço do Opus 4.8. Na verdade, isso custa menos da metade do Claude Mythos Preview. O preço por si só já pode desestimular o uso em larga escala, mas algumas empresas consideram que compensa. Rakuten, plataforma de recompensas de compras, afirmou que, no mais alto nível de esforço, Fable reflete e valida seu próprio trabalho, permitindo operações altamente autônomas. O esforço extra compensa por si só. Há também uma nova política de retenção de dados bem significativa. Para o Fable 5 Mythos 5 e modelos futuros com níveis de capacidade semelhantes ou superiores, a Anthropic está exigindo retenção de 30 dias para todo o tráfego, mesmo para empresas que anteriormente tinham acordos sem retenção de dados. Eles afirmam que não usarão esses dados para treinamento, apenas para defesa contra ataques inéditos, como novos jailbreaks, e para identificar e reduzir falsos positivos. Isso pode criar um precedente na indústria, onde acessar modelos mais avançados exige políticas obrigatórias de retenção de dados como medida de segurança. O timing disso tudo é interessante.
A Anthropic anunciou recentemente que apresentou confidencialmente um rascunho do S1, o que basicamente significa que eles estão se preparando para um IPO. A OpenAI anunciou a mesma coisa na segunda-feira, e a SpaceX, que inclui a X-A de Elon Musk, deve abrir capital na sexta-feira. Então, todas as grandes empresas de IA estão fazendo esses grandes movimentos ao mesmo tempo. O anúncio inicial do Mythos pela Anthropic em abril aparentemente assustou os mercados financeiros e governos ao redor do mundo, levantando preocupações de que os modelos de IA haviam avançado a ponto de descobrir grandes vulnerabilidades em softwares e na cibersegurança. O presidente Trump chegou a assinar uma ordem executiva que permite que empresas de IA forneçam voluntariamente ao governo federal acesso a modelos de IA de ponta até 30 dias antes do lançamento, embora proíba explicitamente o governo de impor uma revisão obrigatória. Todo esse lançamento também acontece depois que a Anthropic pediu para que os principais laboratórios globais de IA estabelecessem o que eles chamaram de um freio coordenado no desenvolvimento de IA de ponta. Eles alertaram que os sistemas estão avançando tão rapidamente que em breve podem alcançar a autoaperfeiçoamento recursivo, que basicamente é quando a IA pode se aprimorar autonomamente sem intervenção humana. Se você parar para pensar, isso é uma perspectiva bastante preocupante. A Anthropic está fazendo essa liberação em etapas nos planos de assinatura. De hoje até 22 de junho, o Fable 5 está incluído nos planos Pro, Max, Team e empresariais por assento sem custo adicional. Mas em 23 de junho, eles vão remover o Fable 5 desses planos, e usá-lo depois disso vai exigir créditos de uso. Eles dizem que planejam restaurá-lo como um recurso padrão da assinatura assim que possível, quando houver capacidade. Então isso é um desenvolvimento bem grande na área de IA. Estamos vendo essas empresas lidarem com modelos que estão se tornando tão poderosos que realmente representam riscos se usados de forma maliciosa, e elas estão tentando encontrar maneiras de lançá-los com segurança, ao mesmo tempo em que tornam a tecnologia disponível. Ainda não se sabe se essas salvaguardas vão se sustentar no longo prazo, mas é um momento fascinante para acompanhar o setor. Se quiser mais sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, criamos um canal só para isso. Os links estão na descrição. Confira e diga o que achou. A Anthropic está sendo responsável ou estamos entrando numa fase em que os modelos de IA estão ficando poderosos demais para serem lançados normalmente? Me diga nos comentários. Inscreva-se para mais novidades sobre IA e tecnologia. Curta o vídeo se achou útil e obrigado por assistir. Te vejo no próximo.